Olá, alunos. Estimo que estejam todos bem. Hoje nós vamos ter a nossa aula 3 de estruturas isostáticas, que é a nossa aula de vigas Gerber, né? Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha no exercício, no que ele traz aí no início da apostila. E é bem legal, porque a gente já começa a ver uma aplicação, né, do que é uma viga Gerber. Então, aqui, por exemplo, é uma rodovia não alargada e uma rodovia alargada. O que significa isso? Eu tinha aqui de um lado, olhando na transversal, né, uma rodovia passando aqui com dois pilares e uma rodovia também passando com dois pilares. E aí você une essas duas passarelas, essas duas estruturas, e você tem uma rodovia alargada. Então aqui a gente tem um vão, né, entre essa rodovia, que a gente tem ela alargada. Então, basicamente, para que serve a minha viga Gerber? Ela serve para eu conseguir ganhar grandes vãos. Então, eu tenho geralmente estruturas de concreto protendido, nesses casos, né? Alguns podem ser até estruturas pré-moldadas normais, e eu tenho a união de duas estruturas com essa articulação que é encaixada entre elas. Então, basicamente, minha viga Gerber ela é utilizada para isso, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos esse exemplo, né, um esquema estrutural de uma viga da passarela. Então, aqui nós temos os dois apoios, como a gente viu na imagem anterior, mais dois apoios também, e aqui no meio essa estrutura encaixada, que a gente vai chamar isso de articulação. Então, onde nós não temos nem engaste, nem apoio fixo, nem apoio móvel, nós temos a articulação. Então, essa articulação ela é encaixada aqui com uma estrutura que seria a nossa viga Gerber. Então, como a gente viu, aqui, por exemplo, eu tenho uma carga, né, nessa estrutura, e eu tenho aqui o primeiro pedaço dessa estrutura que eu chamo de tramo 1, que pega toda a estrutura até a articulação C. Da articulação C até o D, nós temos o tramo 2, e da articulação D até o final da estrutura, nós temos o tramo 3. Então, geralmente, o que a gente faz para começar a iniciar o estudo? Nós separamos essa estrutura que está vinculada, né, à estrutura realmente propriamente dita original, e nós vamos calcular essa estrutura que está articulada para rebater na minha estrutura. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular essa carga distribuída e como que tem referência em reação em C, em reação em D, né? Vou achar esses dois vetores de força e logo, para eu estar em equilíbrio, toda a força para cima vai para baixo. Então, assim que eu tiver o VC e o VD, eu mudo o sentido desse vetor nas minhas duas estruturas e calculo separadamente essas forças para baixo junto com cada estrutura. Então, aí eu consigo trazer para vocês um exemplo de aplicação dessa estrutura. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um esforço uniformemente distribuído, como que eu vou ter meu diagrama da cortante e o diagrama do momento? A minha cortante vai ser reação em C, ou seja, eu tenho um VC, ela desce uniformemente na diagonal até a reação em D, onde eu tenho a reação em D e fecho meu diagrama da cortante em zero. Lembrando que sempre que eu tiver articulações na estrutura, o momento na articulação é zero. Portanto, a área da minha cortante vai ser meu momento máximo dessa estrutura. Aqui, como é uniformemente distribuído, vai ser bem na centralidade. E a área que está no negativo da cortante vai mudar a inclinação do meu momento e eu vou encontrar um momento aqui em zero de novo na articulação em D. Logo, as duas forças que sobem descem na minha estrutura. Então, eu vou ter aqui o diagrama de cada espaço, né? No tramo 1, eu tenho uma força uniformemente distribuída, né? Então ela vai descer na minha cortante uniformemente, até encontrar a reação de apoio em A, em que ela vai subir verticalmente. Como eu tenho uma força distribuída novamente entre A e B, eu desço na diagonal. Em B eu tenho a reação em B, que vai subir até um certo ponto, e vai descer distribuidamente até o ponto C. E aqui, ó, repara, o meu VC está para baixo, porque eu encontrei a minha reação para cima, então ele faz um esforço para baixo. E eu tenho meu VC aqui fechando em zero. Então, do outro lado a mesma coisa. Como eu tenho já uma força para baixo, eu já desço ela, desço uniformemente até o ponto E, porque eu tenho um esforço distribuído nessa estrutura,
Na reação de apoio em E, eu tenho uma força novamente na vertical, que seria a minha reação de apoio em E. Novamente, desço distribuidamente de acordo com a minha estrutura até o ponto F, onde eu vou ter uma reação de apoio em F e vou zerar ela em V. Repara que no diagrama do momento eu tenho momento em zero no início, momento em zero na articulação C, momento em zero na articulação D e momento em zero no final da minha viga. Então, como que vai ficar esse diagrama? Eu vou unir os diagramas, né? Então, aqui em cima eu tinha o diagrama da cortante do momento, do tramo 2, e eu vou colocá-lo junto com os diagramas de momento e cortante da estrutura toda. Então, aqui em C e em D, eu vou ter aqui o diagrama da cortante, descendo uniformemente distribuído, e o diagrama do momento, que seria uma parábola, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês de um exemplo prático. Eu vou utilizar aqui com vocês. Aqui tem um exemplo muito legal também, que sugiro que vocês deem uma lida, porque pode ser que caia na prova. Mas eu trouxe aqui um exemplo bem legal para vocês, que eu vou mostrar agora. Então, aqui eu trouxe um exercício para vocês. Entre o ponto A e B eu tenho uma força uniformemente distribuída, entre o ponto B e C também a mesma força distribuída. De C para D eu tenho uma força exatamente na centralidade, pontual. De D para E eu não tenho nada, e de E para F eu tenho duas forças pontuais também. Né? Então aqui eu tenho uma estrutura bem complexa para a gente trabalhar, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar o tramo 2, que a gente vai chamar aqui. Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Né? Então, aqui no meu 2, deixa eu ver se eu encontro ele para vocês. Tá. Eu pulei o tramo 2 porque é muito fácil fazer o cálculo das seções de apoio em C e em D. Né? Por quê? A força está bem no centro, então eu sei que se eu tenho uma estrutura com uma força no centro, as minhas seções de apoio são iguais, né? Então está descendo 3. Quanto tem que subir? 3 também. De acordo que os dois lados, cada um vai ter 1,5. Não, vocês lembram disso? Concordam comigo? Então o que, que eu fiz? Se está subindo a reação de apoio em C e em D de 1,5, quanto está descendo para cada estrutura? 1,5. Então aqui eu separei de F para o ponto D, e depois a gente separa de A para o ponto C, que são o tramo 1 e o tramo 3. Né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, que entre o tramo 3, que é do F, até o nosso ponto D, eu tenho, então, RC igual a RD, que seria as seções de apoio em C e em D, que é 1,5, né, que é 3 dividido por 2, cada lado tem 1,5, para baixo. Eu tenho uma reação E de apoio que eu ainda não conheço. Eu tenho esforço pontual de 4 kN e um esforço pontual de 3 kN. E eu tenho a distância de todos eles. Só que aqui eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o meu RF e o meu RE. Se eu tenho duas incógnitas, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou fazer a somatória da cortante. Tem que ser zero. Tudo que desce tem que subir. Então, ó, 1,5 está para baixo, negativo, menos 1,5. RE está para cima, positivo, mais RE. 4 está para baixo, menos 4. 2 para baixo, menos 2. Mais RF, porque ele está para cima. Tudo isso tem que ser zero. Portanto, eu tenho que RE mais RF é igual a 7,5 kN, porque estava tudo de um lado da igualdade, então as forças negativas elas vão passar para o outro lado como positivas. E aí, 4 mais 2 mais 1,5, eu tenho 7,5 kN. Poxa, já encontrei ali que RE e RF, né, são forças que somadas dão 7,5. Então, eu sei que agora eu posso fazer o nosso a nossa somatória do momento, né? Quem que é o momento? Eu vou colocar o meu momento em RE, eu quero bloquear a força RE, porque se o momento estiver bem no ponto do RE, a minha força RE não vai ter distância, ou seja, não tem momento para ser calculado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu momento, vou colocar o centro no E, e aí eu vou ver como cada força se comporta. Então, por exemplo, 1,5 vezes 2, que é a distância do ponto do meu momento que eu estou escolhendo em RE, eu vou ter aqui que ele está fazendo sentido anti-horário.
Se ele está fazendo sentido anti-horário, eu estou colocando ele aqui como negativo, tá? O 4 até RE seria 4 kN vezes 3 metros. Então, 4 vezes 3 está no sentido positivo, eu vou deixar ali como horário. Do meu ponto E para a minha força de 2, eu tenho quantos metros? Ó, 3 mais 3 igual a 6. Minha força de 2 está descendo fazendo sentido horário vezes 100 metros, porque lembrando, o momento é sempre força vezes a distância do ponto do meu momento. E o RF nesse caso? Meu RF está fazendo o sentido contrário como sentido anti-horário, junto aqui com o meu 1.5. Então ele está fazendo sentido anti-horário, eu vou colocar como menos RF vezes a distância. Quem é a distância? Do F para o E. 2 mais 3, 5, mais 3, 8. Portanto, fica menos 8 RF. Fazendo esses cálculos, eu vou ter aqui menos 3 mais 12 mais 12. Passa para o outro lado da igualdade, tudo dividido por 8. Eu vou ter que o meu RF, que era a minha incógnita dessa equação, é igual a 2,63. Então, se eu substituir aqui, onde tem RE mais RF, que era a minha primeira equação, pelo valor que eu encontrei de RF, vai ficar RE mais 2,63 igual a 7,5. Logo, se eu pegar esse valor de 2,63 e passar para o outro lado da igualdade, ele vai subtraindo. Se ele está subtraindo, fica 7,5 menos 2,63. Portanto, a minha reação de apoio em E é 4,87. Reparem comigo que faz total sentido, porque aqui próximo da reação de apoio E, eu tenho mais forças próximas a E do que a F. Logo, a reação de forças em E tem que ser maior que F. Tá? Então, essa primeira parte, que é o tramo 3, que eu já resolvi, eu tenho a reação em F, né, reação de apoio, eu tenho a reação de apoio em E, e agora eu vou para o meu tramo 2, que seria a segunda parte da minha viga. Então, aqui no tramo 2, quem que eu tenho? Eu tenho uma força uniformemente distribuída de 4 kN vezes 8 metros. Então, 4 vezes 8, tenho como se fosse uma força de 32 no centro dessa distribuição. Só que repara que o centro não está entre RA e RB. O centro está entre RA e RC, que seria 32 vezes 4, que seria exatamente no meio de 8 metros. Né? Quem mais que eu tenho? Eu tenho aqui uma força pontual de 1,5 kN, que era aquela força de reação de apoio do meu ponto C, que era da minha articulação. Então, como que eu vou resolver esse exercício? Ó, somatória das forças da vertical igual a zero. Portanto, todo mundo que está descendo mais todo mundo que está subindo tem que ser igual a zero. Então, ó, menos 32, menos 1,5, mais RA mais RB igual a zero. Portanto, RA mais RB é 33,5 kN. Agora, no meu momento, eu vou colocar o momento em A. Então, a reação de A vai desaparecer, porque não tem distância no ponto A. E eu vou calcular todas as outras reações. Então, aqui na minha força virtual, que é esse 32 que eu achei, eu vou posicionar ela bem no centro dos 8 metros. Então, vai ficar assim, ó, sentido horário. 32 vezes 4, que é a distância dessa força até o ponto A, menos 6, que é a minha distância, vezes RB, porque está no sentido anti-horário, então eu mudo o sinal desse momento, mais 1,5, que está bem na articulação C, que é vezes 8 metros, porque está 8 metros de distância do ponto A. Então, tudo isso tem que ser igual a zero. Qual que é a única incógnita que eu tenho? O meu RB. Então, analisando aqui, deixa eu até abrir a calculadora para a gente conferir junto. Eu vou ter assim, ó, 32 vezes 4, que é 128, mais 1,5 vezes 8, que dá 140. Só que esse 140 vai para o outro lado como menos 140, porque ó, tá tudo positivo, vai para o outro lado da igualdade, que é onde está o zero, como menos 140. Como eu tenho menos 6RB, os dois lados ficam positivos, então vai ficar 6RB igual 140. Se eu quero isolar o RB, eu passo quem está multiplicando para dividir. Então, 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, vai ficar 140 dividido por 6, que é 23,33 kN.
Então, se eu achei a reação de apoio em B, eu acho a reação de apoio em A, porque na minha primeira formulinha tinha que RA mais RB é igual a 33,5. Então, se eu substituo esse 23,33 aqui em RB, vai ficar RA igual a 33,5 menos 23,33. Logo, meu RA vai ser de 10,17 kN. Aí aqui eu vou traçar o meu famoso diagrama, né? Então eu tenho aqui a minha primeira força da cortante, 10,17, que era a minha reação em A. Vou descer uniformemente distribuído 4 vezes a distância. Então aqui, ó, por exemplo, até o ponto B, eu tenho aqui 4 vezes 6, ou seja, eu desço 24 pontos. Então, se eu estou em mais 10,17 e desço... 4. Gente, fugiu, desculpa, é 20, tá? Não, 20? Não, 26 mesmo. Bugou a minha mente. É que aqui não tá o valor, eu só coloquei a área, né? Então, aqui, 4 vezes 6 é 24. Então, mais 10 menos 24 vai dar algo em torno aqui de menos 13,83, tá? Confiram aí para mim, por gentileza. E aí a gente vai subir o valor de RB. Então, se aqui eu tinha menos 13,33 mais ou menos, eu vou ter aqui o meu RB. Quem que era meu RB? 23,33. Logo, eu chego aqui em 9,5. Eu estou subindo até a posição 9,5, porque menos 3 alguma coisinha subiu, eu venho para 9,5. Desço uniformemente distribuído mais 4 vezes 2, então 4 kN vezes 2 é 8, portanto, 9,5 menos 8 é 1. Permaneço constante até a carga de 3 kN, em que eu vou para menos 1,5. Continuo uniformemente até a minha reação em E, em que eu vou subir... Quanto que era meu RE? 7,5. Então, se eu estou em menos 1,5 até 7,5, eu vou para 6. Permaneço igual até a reação em 4 kN. Só deixa eu conferir o RE. Ó, cadê? Ah, não, desculpa. O RE é 4,87, tá? Perdão. Então, ó, eu venho de menos 1,5 até 4 alguma coisinha, chego aqui em mais 3,37. Venho igualmente, uniformemente, até reação de 4 kN, então vou para menos 0,063, permaneço constante até encontrar a carga de 2 para baixo, então desço mais 2, vou para 2,63, chego no final e somo com o meu RF. Quem que é meu RF? A gente calculou, 2,63. Então aqui bateu no zero certinho. Como que eu vou traçar meu diagrama dos esforços, né? Meu diagrama dos esforços é muito simples. Eu tenho aqui a área, primeira área. Como que eu acho essa distância? Eu faço semelhança de triângulo. Então, se eu tenho 10 e 17 mais a reação que a gente tem aqui abaixo do zero, né? Que a gente tem aqui menos 3 alguma coisinha até o zero. Eu somo as duas, faço um triângulo só. Então, essa hipotenusa aqui, eu pego essa altura e rebato desse lado, fecho um triângulo. Então, se 23 ponto alguma coisa, né, que seria meus 13 mais meus 10 alguma coisa, tá para 6 metros, quanto que tá 10,17? Faço uma semelhança de triângulo. Então, aqui eu tenho que o meu braço tá dando mais ou menos, aqui eu não anotei, mas vai dar um pouco menos que 3, tá? Vou fazer aqui a área do meu triângulo, e essa área do meu triângulo é 12,92, então meu momento máximo desse lado é 2,92. A área do outro lado é 20,75, então mais 12,92 menos 20,75, eu chego no 13,83. Até o meu ponto C, menos 13,83, que seria a minha próxima área. Zerei. Então, não tem momento na articulação em C, como a gente pode ver. Minha cortante está positiva, meu momento positivo é para baixo. Então, 1,5 vezes 2, 3, que é a altura vezes a base. 3. Cruzou para a cortante negativa, então a inclinação do meu momento vai mudar. Então, novamente aqui, ó, 1,5 vezes 2, sobe 3.
até o próximo ponto 3, onde eu vou ter novamente uma queda do meu momento fazendo as áreas. Então, 3 menos 10,11, eu chego em 7,11. Meu momento minha cortante agora está negativa, eu mudo a inclinação do meu momento. Então aqui eu tenho uma área de 1,89, então de 7,11 eu vou para 5,22, e aqui eu tenho 2,63 vezes 2, que vai zerar o meu momento. Então, o gráfico dos esforços internos solicitantes, tanto da cortante quanto do momento, a gente conseguiu traçar junto. Eu espero que vocês repliquem esse exercício em casa, treinem, pratiquem esse exercício, para que vocês ganhem confiança quando eu for passar um exercício para vocês na prova, ok? Um abraço a todos, estou com bastante saudade de vocês. Na próxima aula a gente já se encontra virtualmente no horário de aula, né, que eu já vou estar recuperado aí da cirurgia que eu fiz. E qualquer dúvida vocês também podem me escrever, tá bom? Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.